Varejo, chegando em Almenara, no bairro Cidade Nova, entrada da cidade. Olha lá, enquanto Atenção, você esta quinta às termina. 4 horas. Faltam 2 dias para você economizar. Estamos apresentando a Raiz dos 104 com Último de Almeida. Legal, já estamos aqui com Ademir Gobira no estúdio, tem Léo hoje está aqui conosco, e também na linha o senador Carlos Viana, ele é presidente do PSD aqui no estado de Minas Gerais, e também o número 55, né? O Carlos Viana não é a primeira vez que eu falo. Senador, está na linha aí, senador? Estou aqui, último. Tá, nós já estamos te ouvindo aqui, já está no ar, viu? Nós estamos falando aqui para a Rádio Almenara FM, Ademir do Almeida. Deixa eu dar um bom dia para Ademir, para o Léo aqui. Dá um bom dia para Ademir, ele está aqui, já está te ouvindo aí. Ademir hoje não cansa de mostrar os dentes de alegria, né? O prefeito tem dia que tem que ficar pelo menos um pouquinho, porque a pressão é muito grande, mas de vez em quando a alegria vem, né? Gobira é uma pessoa muito querida e estou aqui com muita satisfação para a gente conversar sobre a nossa Almenara, sobre o Vale. Um trabalho que nós começamos no ano passado, no primeiro ano como mandato de senador, e eu sei que o político normalmente pede o voto e some, né? O pessoal reclama muito isso. Eu quero ser o contrário, eu tenho pedido a Deus sabedoria de, mesmo onde eu não fui votado, não fui bem votado, eu voltar para a gente poder conversar com as pessoas e fazer o certo da política. Com certeza. E a Ademir Gobira aqui tem sido a diferença, o diferencial justamente porque tem ajuda do senador aí. Não é isso, Ademir? Bom dia para você. Bom dia, Último. Bom dia, senador Carlos Viana. Bom dia, Léo. Bom dia, nossos queridos ouvintes. É com bastante alegria que nós estamos aqui hoje, né, para poder conversar. E é importante, senador, que a gente comece a conversa, Último, até falando de uma coisa muito boa, né, que aconteceu conosco, só fazendo um reprise aí. O senador é o presidente do meu partido, o presidente do PSD. O senador é uma pessoa extremamente respeitada no meio político hoje em Minas Gerais, um senador que tem feito grande diferença. E nos nossos encontros ano passado, né, ele veio aqui em Almenara, né, ele se comprometeu a lutar pela BR-367 quando eu procurei lá em Brasília, ano retrasado, para colocar no orçamento, né, para a gente poder garantir recurso. E eu tive conversando com o Samuel, que é o chefe de gabinete no escritório de Belo Horizonte, é quem coordena, né, o gabinete do senador. E eu expus para eles, Último, uma das grandes demandas que a Almenara tinha, que é uma demanda de uma escavadeira. Hoje a gente paga um aluguel de mais de R$1.000 por dia para utilizar uma escavadeira. E conversando com eles, eu falei do grande sonho. Eles perguntaram quanto que custaria. Eu falei que em torno de 450 a 500 mil reais. O senador falou comigo: olha, Ademir, nós vamos lutar para dar essa escavadeira para você. E pela graça de Deus, ontem foi creditado na conta da prefeitura 450 mil reais para nós adquirirmos essa máquina, que é um sonho, que é uma máquina para poder tirar cascalho, é uma máquina para poder trabalhar. Fora disso, o senador tem projeto aqui comigo, nós temos ruas aguardando para ser pavimentada com projeto na Câmara, que foi recursos que o senador deu. Nós temos dinheiro gastando agora na pandemia, que é recursos que o senador deu. Então, Último, o diferencial da gente apoiar pessoas sérias, pessoas comprometidas com o nosso vale, com o nosso povo, com a nossa cidade, é poder entrar ao vivo com o senador na rádio e ele poder falar de realizações que ele tem. Não ter vergonha, né, de falar. De gente poder falar por que a gente apoia uma pessoa séria, idônea, né? Por que ele se comprometeu a vir aqui, por que ele se comprometeu com a luta da BR-367, por que ele se comprometeu com a luta da água, por que ele se comprometeu com os menos favorecidos do nosso vale. Então, assim, senador, eu queria agradecer ao senhor, assim, de uma forma muito especial. Hoje é um dia muito especial para nós aqui em Almenara, saber que a tão sonhada máquina que a gente tanto queria, o recurso está na conta, porque o senhor lutou e destinou esse recurso para nós. E lembrando, Ademir, que essa estrada tem mais de 60 anos que é uma luta. E às vezes eu escuto alguém falar,
mas essa estrada ia sair, não ia não. Se não tivesse um prefeito, se não tivesse um senador, se não tivessem deputados comprometidos para trazer essa estrada para cá, não vinha não. É por isso que eu falei, tem mais de 60 anos que nós estamos aqui brigando. Eu achei que não ia estar vivo para ver eles trabalharem. Esse abnegado chegou aqui, olha só o que está acontecendo em nossa cidade. Dá uma volta aí pela cidade e vocês vão ver o que é o Menara hoje, graças a essas parcerias. Não é isso, senador? Último, eu primeiro disse bem o Rovira, que é meu irmão na fé também. A gente tem que agradecer a Deus, porque é Ele quem tem nos dado saúde, sabedoria, para que a gente possa trabalhar. Nessa questão da BR-367, ano passado, quando o Rovira nos levou essa demanda, assim como outros prefeitos também da região, eu me juntei a uma luta muito antiga. E aqui é preciso que a gente seja justo em dar crédito a quem trabalhou muito pela realização dessa obra. Lógico. O deputado Fabinho Ramalho, por exemplo, ano passado estava comigo lá no último dia do fechamento do orçamento. O deputado Domingos Neto do Ceará era o responsável pelo orçamento. Nós ficamos ali o tempo todo para garantir os recursos da 367, garantir que a 381 parasse, porque a obra ia parar. Nós estávamos lá batendo na porta, pedindo para que essa obra desse sequência. Pedimos também para que obras importantes na questão das barragens, começando pelo norte de Minas, também não parassem, fossem retomadas, desculpa, e isso aconteceu. Então, nessa questão da 367, esse sonho, nós no seminário de cultura que tivemos aí no ano passado, eu entendi com muita clareza o desafio e a luta das pessoas. O senhor esteve aqui, né, senador? Esteve aqui, nós batemos um papo aqui, não é isso? É isso. Há grupos mobilizados, que eu quero dar os parabéns a eles, né, que lutaram muito por isso. O deputado Zé Silva, não posso deixar de citar, Zé Silva foi pioneiro em conseguir o projeto para que o asfalto pudesse se tornar uma realidade. E quando a política, e aqui eu estou falando de boa política, eu não estou falando daquilo que é só do interesse, que foi o que aconteceu nesses últimos anos, não. Eu estou falando da gente ter consciência de que a gente recebe da população, do povo, o poder para trabalhar pelo povo. Exatamente. Quando a gente se junta, aí Minas Gerais avançam. E eu tenho comigo, o Rovira sabe, já conversei muito com ele, eu tenho 4 eixos no meu trabalho como senador por 4 anos, e eu quero cumprir. A questão do combate à seca é algo que nós já começamos. Nós, na semana retrasada, fomos com o ministro Rogério Marinho anunciar quase 80 barragens, obras contra a seca, sistemas de irrigação que estavam parados lá no Borutuba, na região do Jequitaí. Nós vamos retomar a obra. Nos próximos dias, nós pretendemos anunciar aqui em Belo Horizonte a retomada, inclusive, das obras do metrô da capital, que tem 30 anos, virou uma lenda. Nós estamos trabalhando para finalizar um acordo aqui na capital. Nós temos essa duplicação da revista 381, que eu estou acompanhando mês a mês o trabalho, essa obra, que no ano que vem irá para a concessão, para que ela possa ser duplicada e menos pessoas morrerem. E eu peço a Deus que, ao final de 8 anos, eu possa ter ajudado a mudar essa realidade. Essa história do vale da pobreza, o vale da carência, o vale da miséria, isso tem que acabar. O Jequitinhonha tem que ser o vale da riqueza. Aqui, riqueza. Aqui nós não temos esse negócio de pobreza, não. Nós somos ricos. Para isso, tem um povo bom. Asfaltar essa 367, nós temos que incentivar os projetos de cultura, porque nós vamos ter muito breve um porto de Ilhéus renovado, fazendo, inclusive, dentro da ligação de uma ferrovia que vai cortar todo o sertão brasileiro até a área de plantação do Tocantins e Mato Grosso. Então, Ilhéus vai ter um grande hub de exportação. Isso vai facilitar com que as frutas do vale, todos os produtos que nós temos na região, o café de Mata Verde, a sua banana, o mamão que virá, as frutas que forem colocadas, elas possam ser exportadas num custo menor e mais rápido. Aí sim, nós vamos começar a gerar riqueza e dar às pessoas a oportunidade que elas precisam. E nós temos aqui, senador,
também uma área beira de rio aqui, muito, muito ampla, muito grande aqui, e eu já ouvi a Ademir falando que está buscando aí fazer um polo de produção frutífero aqui nessa área, que realmente está aí inerte, não acontece nada, mas o que depende da política, e agora nós estamos vendo políticos que estão realmente empenhados em trazer os benefícios aqui, pelo menos para o Baixo do Jequitinhonha, que a gente tem visto aqui. Último, na verdade, hoje eu tenho 47 anos de idade, né? Eu não me recordo de ter ouvido uma entrevista na rádio da República, né, que representa o nosso estado, que tenha a hombridade de falar como o senador Carlos Viana está falando. O interesse que ele tem é o interesse que todos nós temos, é tirarmos esse estigma nosso de vale da miséria, de vale da pobreza, de vale da fome, e transformar num vale das oportunidades, num vale da produção, num vale do investimento. É a gente ter estrada para a gente poder trazer iniciativa privada para cá, para poder produzir, para poder gerar emprego, para poder gerar renda, para poder devolver a dignidade para o nosso povo, que é aquilo que é. Então eu sinto assim bastante a vontade de saber que nós temos um representante em Minas, que a gente pode bater na porta, que a gente pode dialogar. Você chega no gabinete do senador em Brasília, é uma simplicidade só para nos receber, para discutir conosco, para nos escutar. Você chega em Belo Horizonte, o Samuel, mas ele é da mesma forma, né? Assim, para a gente poder abrir o coração e falar dos anseios, das vontades, né? Dos desejos que a gente tem em produzir transformação na nossa cidade. Então a minha palavra para o senador nessa manhã é de gratidão. Gratidão pela BR-367, quando ele bem disse, né, que ele não é o pai da criança, mas ele é um dos grandes colaboradores. Com certeza. Ele é aquele que falou: olha, Gobira, até no último dia do orçamento a gente vai estar agarrado lá para a gente garantir recurso. E eu sei que com isso foi a bancada de Minas toda apoiando, os deputados. Ninguém está aqui querendo avocar para si, né, a propriedade, não. Nós estamos querendo dizer que a política do bem conseguiu contribuir para a gente poder sonhar de verdade com a pavimentação dessa BR, ligando definitivamente, né, toda a região do Brasil, lá da região de cima do norte do país, né, ao sul da Bahia, passando por Almenara, produzindo desenvolvimento em Almenara e produzindo uma rota também, como o senador falou, que é uma rota possível de exportação, uma rota possível da gente poder escoar os produtos que a gente sonha, né? Eu estou no versículo da palavra de Deus que diz que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E eu quero ver a bondade de Deus alcançando esse vale, transformando esse vale e fazendo esse vale um vale muito produtivo, porque mão de obra, porque gente que gosta de trabalhar e quer trabalhar, nós temos aqui em Almenara. Então eu quero agradecer ao senhor senador, do fundo do meu coração, e pelas outras benfeitorias que o senhor tem feito, né? A gente tem ligado, o senhor tem atendido e a gente tem visto. O senhor em um ano fez coisas aqui em Almenara pela nossa gestão que pessoas que são votadas aqui há décadas não fizeram. Então isso é demonstração de comprometimento e de respeito ao nosso povo. Só falando também, último, que o senador, nós fizemos um trabalho aqui de fortalecimento do PSD no Vale do Jequitinhonha inteiro, juntamente com parceria com o Pedro, que é o assessor do senador. Sim. E nós conseguimos fortalecer o nosso partido aqui na região inteira. E o senador se comprometeu, enviou emendas não só para Almenara, mas para diversas cidades aqui no Vale do Jequitinhonha. Ele colocou a marca, sobretudo na saúde, mandando recursos aí para poder assistir às prefeituras. Então, não só em nome de Almenara, mas de tantas outras cidades que o senhor fez chegar recursos, eu quero agradecer ao senhor nessa manhã. E eu exaltei aqui, viu, senador, os 60 anos que nós estamos, ou mais de 60 anos, brigando por essa estrada. Eu exaltei aqui justamente porque o Ademir falou aqui, são pessoas que a gente tem que agradecer. Pode ter certeza que a Rádio Almenara FM, esse programa com 32 anos de idade que nós temos aqui, trabalhando em prol da sociedade, eu tenho o maior prazer em apresentar o senador Carlos Viana nesse programa aqui. Já é a segunda vez que nós batemos um papo através da Rádio Almenara FM. Eu tenho o maior prazer de dizer que a gratidão é um dos maiores sentimentos que o ser humano tem. E pode ter certeza
que o povo de Almenara tem muita gratidão pelo senador Carlos Viana, ok? Ok, último. Eu quero agradecer, mas dizer também ao povo de Almenara, toda a região, que é muito importante que a gente tenha na administração municipal pessoas sérias, pessoas que tenham compromisso com a transparência, com a honestidade, que é uma obrigação nossa, porque assim as coisas funcionam. Ademir Gobira é uma pessoa que eu admiro desde o primeiro momento pela sinceridade dele. Nós conhecemos durante a campanha, ele se apresentou e disse para mim, olha, eu tenho um compromisso, eu vou manter, mas as portas estão abertas para o senhor. E eu busquei a ele depois da eleição, encontrei um amigo, encontrei um conselheiro para essa região do Jequitinhonha. Eu falei, ô Gobira, eu quero que Almenara seja a nossa porta de entrada para todos os serviços que eu quero prestar na região do Vale. E começamos a trabalhar conjuntamente. Ele falou sobre o fortalecimento. Me permita aqui mandar alguns abraços para os companheiros que estão nos ouvindo, pessoas muito queridas. Mata Verde, nós já mandamos para lá R$80 mil, né, em dinheiro que foi para a saúde. Mandar um abraço para o presidente do PSD, o Anderson, que é filho do pastor Del, pessoa muito querida. Lá em Felisburgo, cumprimentar o prefeito Jânio, né, também está conosco aqui, muito obrigado. Felisburgo também recebeu R$80 mil. Lá em Rubim, o prefeito Alencar Souto, vereador Bruno. Grande Alencar. Os meus vereadores lá, o Armando Filho, o João, o Valci Ferreira, o Reinaldo Pereira, o Carlos Pereira da Silva. O BIC também já recebeu lá R$80 mil para a aquisição de um veículo na cidade. Lá em Felisburgo vai ser para a construção de um portal, tornar a cidade mais bonita. Lá em Bandeira, quero cumprimentar o Chico, presidente do PSD. Um abraço para você, Chico. 40 mil para Bandeira. Palmópolis, a vereadora Anitta, muito obrigado. 50 mil também depositados. Lá no Jequitinhonha, o Daniel do Açougue, meus vereadores do PSD, a Ana Paula Pereira, o Joilson do TAC, Orcine André Pereira. Já encaminhamos 300 mil para a infraestrutura urbana, lá para que a cidade possa melhorar. O prefeito Alberto também, pessoa muito boa. Divisópolis, cumprimentar o presidente do PSD, o Eduardo, o Luiz, e a professora Edna, tem 120 mil para Divisópolis, lá para a compra de um veículo para hemodiálise. Hildo Prado, cumprimentar o vice-prefeito Edilei, do PSD, a cidade tem 80 mil para aquisição de telefonia móvel para o distrito Vila Formosa, lá em Hildo Prado. Santo Antônio do Jacinto, cumprimentar o prefeito Emerson, o presidente do PSD, Gustavo Cidadá. Muito obrigado a vocês. 120 mil pagos para aquisição de veículos na cidade. Lá em Jacinto, cumprimentar o Manelinho, o ex-prefeito Léo, vice-presidente do PSD Samuel Alcântara, o prefeito Júnior de Denis, pagos R$80 mil também. Lá em Minas Novas, Ademir, para você ter uma ideia, lá, mandar um abraço para o padre Carlos, lá do hospital. Nós já encaminhamos para o padre já uma boa quantia, quase R$500 mil. Uma parte já foi paga, outra parte vai ser depositada nos próximos dias. O prefeito Aécio também já recebeu uma boa parte disso. E nós temos um pedaço da 367, que a partir do asfaltamento agora de Almenara, asfalto da divisa, nós vamos lutar para resolver o restante. Almenara, asfalto da divisa. Jacinto, asfalto da divisa, né, senador? A ponte está lá ligando nada a lugar nenhum, uma obra milionária. Não encabeçaram a ponte. O trânsito passa por Minas Novas, isso gera uma dor de cabeça lá naquela região. Nós temos o compromisso do ministro da Infraestrutura de fazer o encabeçamento da ponte lá em Minas Novas, que vai ser o primeiro passo para que a gente, para o ano que vem, permitindo Deus, a gente consiga, quem sabe, asfaltar totalmente a 367, e aí o povo do Vale vai ter uma via de escoamento com o Mucuri também, muito boa, muito importante, para que a gente possa gerar riqueza. Essa é a minha questão. Ô, senador, Pois não. esse asfaltamento vai ser Jacinto, asfalto da divisa, não é isso aqui, a 367? Exatamente, é o restante que agora falta. É o restante que está faltando. Exato. E começam as obras já muito breve, o recurso está lá, com estimativa aí de mais ou menos uns 2 anos, para que esteja tudo pronto, se Deus quiser. Ok. Olha, e quem está vibrando muito também aqui, Ademir, com a reta escavadeira, não é isso? Uma escavadeira. A escavadeira, Ademir está vibrando aqui, mas eu falo, não é Ademir não, é o povo de Almenara. Quando eu falo Ademir, eu falo o povo de Almenara, viu, senador?
Eu sei disso e tenho um carinho muito grande. Fui recebido de uma maneira muito especial. Eu sei, naturalmente, que quando chega um político, as pessoas logo ficam com o pé atrás. E vai tanta gente aí, faz tanta promessa, não cumpre, e o povo tem razão. Mas eu falei com o Ademir, olha, nós vamos construir uma outra história. Primeiro a gente vai fazer, depois a gente pede, né, a confiança do povo, que ela virá naturalmente à medida que os resultados forem. E eu fiquei impressionado com a qualidade da cidade, o asfaltamento, a limpeza, o cuidado que o Ademir tem com a Almenara, sabe, o carinho que ele tem com o povo. Os olhos dele se enchem de alegria quando ele fala sobre trabalhar para as pessoas. Isso desde o primeiro momento me conquistou, me encantou. Eu falei, olha, eu como senador eu tenho que ajudar esse povo, tenho que ajudar, mas ajudar com gente séria, gente que queira trabalhar, Lógico, uma vida limpa, transparente, honesta. Né? Por isso eu agradeço a Deus pela vida do Ademir, pela força, por você, Lúcio, meu companheiro do rádio, que sempre tem levado as boas notícias, né, para a população. Para mim é um dia muito especial esse, estar falando com vocês hoje, Almenara. e quando chegar aqui em Almenara, eu te aguardo aqui na emissora, viu? Para vir pessoalmente aqui na emissora nos visitar, tá ok, senador? Ah, muito prazer, com muita alegria. E não vai demorar muito não. Vamos esperar passar um pouquinho essa pandemia. Essa pandemia aí, né? Pedindo a Deus que logo, porque é bom que a gente fale para as pessoas, especialmente para os mais simples, os mais idosos, é preciso tomar muito cuidado. Apesar disso parecer algo muito longe da gente, mas ela está muito perto. Tá pertinho daqui, viu? Nós já temos quase 700 municípios de Minas Gerais com contaminados, confirmados. Isso significa que o número de contaminações pode ser muito maior. O Brasil hoje tem aí 1.200.000 oficialmente contaminados. Mas a expectativa, a estimativa, é de que pelo menos 10 milhões de pessoas já estejam com a contaminação em nosso país. Então, a única maneira hoje da gente realmente controlar é a gente ter disciplina, é a gente valorizar a gente mesmo. Constantemente lavar a mão, aquele sabão de barra que o povo gosta muito de fazer, né? Faz em casa, ali, cozido na panela, aquele sabão é bom demais. Bom demais, bom demais. Para valer, a pessoa vai ter que trabalhar, saiu para trabalhar, lava a mão constantemente, se tiver o álcool, passa o álcool, usa a máscara. Não é vergonha nenhuma a pessoa usar uma máscara para poder não passar para os outros, não é nem pensar em pegar, não, é não passar para o outro. Essa é uma diferença nossa para os orientais. Eles, quando usam a máscara, ele está preocupado em ele não passar a doença. A gente tem que começar a trabalhar. Se fizermos isso, a máscara bem usada, a higiene, os comerciantes da cidade que forem abrir as lojas, não deixar aglomerar, pedir as pessoas para ter um pouquinho de paciência, nós vamos vencer. Será uma vacina. Eu acredito que para o ano que vem a gente já tem a possibilidade de imunizar todos os brasileiros. Nós vamos trabalhar com o governo federal para isso. É uma questão agora da gente aprender com esse momento. Ok, senador. Eu agradeço. Tem mais alguma coisa que a gente possa esclarecer? Eu vou deixar aí os seus agradecimentos, inclusive a Ademir, também o secretário de Saúde, Léo, está aqui conosco. Os agradecimentos aí do senhor, porque depois eu ainda vou continuar aqui com o Ademir, tem muita coisa aqui para o Ademir falar para esse povo de Almenara. Bem, só para encerrar, meu muito obrigado a toda a gente de Almenara, a todo o nosso Vale de Jequitinhonha. Eu quero dizer que, como senador, eu estou muito feliz em poder ajudar a mudar essa realidade do Vale. Esse é um dos princípios do meu mandato. Se em 8 anos como senador eu ajudar o Vale a se tornar o Vale da prosperidade, o Vale da igualdade, da riqueza, eu estaria feliz. Cada um fazendo a sua parte, com os prefeitos, como senador, enviando os recursos e principalmente trabalhando com o governo federal nessa estratégia de desenvolvimento. A minha preocupação hoje com Minas Gerais é levar o Estado ao centro da política como um Estado estratégico. É isso que nós estamos fazendo. Às vezes a gente vai fazer uma obra, um aeroporto, você vai reformar um aeroporto e vira aquela polêmica, né, aquela confusão, bate-boca.
Na verdade, a gente tem que pensar no todo. Como é que a gente vai fazer para que o dinheiro investido ali se transforme em geração de riqueza ali na frente? É o asfalto da 367. Nós vamos asfaltar, terminar de asfaltar. E nós vamos começar a trabalhar os projetos para gerar riqueza. Na Sudene, que é uma área muito importante para vocês, eu consegui no ano passado aumentar em 240 milhões de reais o dinheiro para o financiamento pelo Banco do Nordeste. Foi a primeira vez em 20 anos que Minas Gerais conseguiu mais recursos na Sudene. Nós subimos de 940 para 1 bilhão e 200 milhões de reais, praticamente, em dinheiro para financiamento de projetos produtivos. Muito bom. Aí na região do Jequitinhonha. Mas para isso, a gente precisa ter iniciativa privada, precisa ter as cooperativas fortalecidas, a gente precisa ter os projetos. É nisso que eu quero trabalhar também com a Ademir e com os prefeitos a partir de agora. A gente já começar a incentivar para que quando o asfalto estiver pronto, a gente tenha como essa riqueza já ser exportada, ser vendida. Ô, senador. Um abraço. Ô, senador, Pois não. eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei nem se é pertinente, mas o ouvinte mandou aqui, o último, é o João Avelar, ele está aqui, o último, eu solicito aí ao senador se seria possível ele interceder junto à aeronáutica para que coloque uma sinalização luminosa no aeroporto nosso aqui, Cirilo Queiroz. Nós temos um aeroporto muito bom aqui, mas nós não temos uma iluminação adequada aqui, viu, senador? Ah, no caso é para pouso noturno. Pouso noturno. Na verdade, senador, esse aeroporto já teve, mas por efeito de vandalismo, né, foram retirados, foram destruídos à época. Eu ainda não era prefeito, a iluminação desse aeroporto. Então, aeroporto com potencial, com grande potencial, mas infelizmente sem possibilidade de voo noturno por falta de iluminação. Então, Ademir, ele está sob a administração do Estado ou... Está sob a administração do Estado. Existe uma parceria, a ANAC fez um convênio, né, com o Estado, né, e ele é administrado hoje pelo município. Né, tem um termo de cooperação com o município, né, porém a administração, inclusive a reforma dele, foi feita toda pelo governo federal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o dever de casa aqui. Você já, por favor, faça um levantamento. Sim. De quanto custaria esse balizamento noturno? Quanto vai custar isso? Tranquilo, senador. Para a gente poder já planejar, não para esse ano. Sim. Não tem como. Sim. Mas para o ano que vem, a gente já planejar essa obra aí. Perfeito. Para atender o vale. Perfeito, senador. Ok, senador, eu te agradeço muito. Tem que estar atento aí. Viu, senador? Eu agradeço muito obrigado pela sua participação, e o microfone da Rádio Almenara FM vai estar sempre aberto para que a gente possa aqui dar boas notícias ao nosso povo do Vale do Jequitinhonha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, senador. Tá aí, Ademir. Palavra fácil do senador, é isso? Isso. É muito bom, isso a gente fica feliz em saber que tem pessoas que estão preocupadas também com o bem-estar social do nosso povo. Último, desde o dia que a gente foi em Brasília e a gente procurou o senador e a gente conversou com o senador, que eu vi da parte dele sensibilidade, e ele falou comigo: olha, Gobira, eu gostei da sua postura, da sua sinceridade. Eu havia falado com ele quando ele me procurou nas eleições. Eu falei: senador, eu já fiz um compromisso, eu queria pedir ao senhor desculpa por isso, mas infelizmente eu não vou mentir para o senhor, porque a gente já fez, já recebi candidato ao Senado aqui em Almenara, né? Mas a gente não vai colocar nenhum obstáculo em quem votar no senhor, e tanto que ele teve ainda muitos votos aqui. Eu falei com ele: mas eu gostaria muito de construir uma parceria com o senhor. E é interessante, último, que às vezes as pessoas pensam na política no agora. O senador pensa na política a longo prazo. Longo prazo. Né? Ele entendeu a posição, não fechou as portas comigo e ganhou da minha parte uma parceria grande, que é uma parceria de defender os interesses do Vale do Jequitinhonha juntamente com ele. E depois disso nós já conseguimos trazê-lo aqui a Almenara, coisa que não é fácil. Ele veio aqui no evento de fruticultura feito, né, por um grupo aqui de organizadores,
né? Eu quero mandar um abraço para o Marco Antônio do Banco do Nordeste, para a Lucianara Dematé, para a Wanda da Secretaria de Agricultura, né? Então assim, e a gente conseguiu então o Sebrae, né, na pessoa eu esqueci o nome aqui agora, do Sebrae aqui local. Então assim, então a gente conseguiu organizar então, e o senador veio, se dispôs, e depois disso a gente começou uma parceria contínua que a gente fala sempre, né? E assim os resultados têm sido extremamente positivos. Então, nossa gratidão e nosso agradecimento àqueles que fazem o bem de Almenara. E eu tenho falado isso sempre, último. Eu sou um prefeito extremamente aberto ao diálogo. Nós temos aqui, o prefeito Emigobira apoiou o deputado fulano e fulano, mas o deputado Ciclano tem voto aqui em Almenara, então ele tem compromisso também com Almenara. Tem lugares que o prefeito não aceita apoio de nenhum deputado que não seja aquele deputado que ele apoiou. Pelo contrário, aqui nós não só aceitamos, como recebemos diversos recursos de diversas correntes políticas. O nosso compromisso, quando a gente está, prefeito, eu represento os 46 mil habitantes. Eu represento aqueles que votou na direita, que votou na esquerda, que votou no centro, que não votou, que não acredita em política, que acredita. E assim, qualquer recurso é bem-vindo, e é assim que a gente tem construído essa cidade. Portanto, é da oposição, foi votado com gente da oposição, a minha aqui, Almenara, não tem problema. Eu sento, dialogo, sou civilizado para isso, recebo o recurso e ainda tenho a hombridade, a dignidade de dizer de onde que veio o recurso. Porque é assim que a gente tem que trabalhar. Eu não vou fazer a política suja, eu não vou fazer a política, né, da baixaria, e nem vou fazer a política da estupidez de perder a dignidade da gente para falar mentira. Eu não vou fazer isso. É assim que eu entrei na prefeitura e é assim que eu vou sair. Muito bem. Ademir, o Gustavo, presidente do PSD de Santo Antônio do Jacinto, ele diz: olha, eu quero agradecer ao senador e o Samuel pela emenda que ele colocou aqui para a gente. Você vê, né? Sim, sim. Foi exatamente, o senador acabou de falar aí, né? E assim, e o Pedro teve aqui, foi um trabalho muito bacana, fortalecimento em todo o Baixo Jequitinhonha, para a gente poder ter lideranças capazes de representar nos respectivos municípios e a gente conseguir fazer um trabalho que seja um trabalho digno. Daqui a pouco a gente entra na pandemia, mas aqui estão perguntando, a Ademir já tem a volta às aulas aí, já tem alguma coisa? Não, as voltas às aulas, o calendário da volta às aulas é um calendário feito pelo Estado. Então a gente está aguardando, né, o posicionamento do Estado para a gente poder definir o retorno às aulas. Não depende só de você. Não depende apenas de nós, mas alguns planejamentos a gente já começou a fazer, né? Alguns profissionais já retornaram à escola. É importante esclarecer isso, porque isso foi motivo de muita, de muita confusão, de muita conversa. Eu estou trabalhando desde o primeiro dia da pandemia. Na prefeitura, está trabalhando no setor de compras, está trabalhando no RH, está trabalhando na licitação, está trabalhando no setor de obras, a agricultura. Nós é que servimos o povo. Se a prefeitura fechar as portas, como é que nós vamos servir as pessoas em tempo de pandemia? Como é que a Secretaria de Saúde não funciona? O que a gente tem que fazer é funcionar com responsabilidade. Aí a gente pede para voltar numa escola, que tem 1000 metros quadrados, uma área gigantesca. A gente pede para voltar o diretor, o vice-diretor e 5 serviçais. Dá 7, 8, 10 pessoas numa escola. 10 pessoas não é aglomeração. Muito mais risco o funcionário corre ir lá na feira fazer uma feira, ele corre muito mais risco. A escola está fechada, portas trancadas, não tem atendimento externo. Então não há razão para tanta polêmica, para tanta confusão. Se a gente trabalhar com a máscara, com responsabilidade, com cuidado, é o mesmo risco que eu corro, que você corre em vir aqui fazer o seu programa todo dia. Então algumas coisas, infelizmente, a gente precisa funcionar. O que nós não vamos ser é negligente de obrigar ninguém que está doente, de obrigar ninguém que é da situação de risco, que é do grupo de alto risco, ir para frente de trabalho e trabalhar, isso nós não vamos fazer. Mas é importante nós já irmos nos organizando, né, porque a gente prevê que a partir de agosto, setembro, é provável que as atividades já voltem,
talvez nem com a quantidade grande de alunos, mas talvez com revezamento, um terço dos alunos um dia, no outro dia outro um terço, no outro dia outro um terço. Mas o certo é que alguma coisa já precisa estar se traçando para o retorno às aulas no segundo semestre. Olha, a gente sabe que é um motivo de alegria a chegada do Mineirão aí, aqui em Almenara, e vai inaugurar dia 2, não é isso? Isso. Estão fazendo propaganda, eles estão preocupados, o pessoal já mandando aqui, último, a DEMIT já tem algum traço? O último, é o seguinte, essa aglomeração. Uma coisa a gente já fez, nós já fizemos reunião com a equipe, para você ter ideia, último, uma das empresas que mais disciplinarmente nos atendeu. Um exemplo, vou dar um exemplo do Mineirão em relação a Sai Tabocas. Vou falar abertamente, né? O que acontece? O Sai Tabocas cumpre as regras porque a gente está na cola deles todo dia. A gente está lá, a gente está lá pressionando. Pra você ter ideia, uma equipe do Mineirão precisava entrar aqui em Almenara. Eles estavam vindo de Belo Horizonte. Eles precisavam entrar aqui em Almenara. A nossa exigência, para vocês entrarem em Almenara, vocês precisam fazer uma quarentena de 14 dias aqui. Último, eles vieram uma van de pessoas, ficaram 14 dias no hotel, em quarentena. Só depois dos 14 dias foi que eles foram lá para trabalhar. As outras empresas é com dificuldade, é com labuta, é a gente correndo atrás, é a gente pressionando, é fazendo decreto específico para eles. É dando muito trabalho nós. Só para você ter ideia dos números que nós temos aqui, último, hoje em Almenara. O Corona Fest, que foi aquela festinha danadinha que teve aí, e mais Sai Tabocas, é responsável por cerca de 70% dos casos que nós temos em Almenara hoje. Ou seja, acontece, se a gente não tivesse tido, né, essa contaminação da empresa lá, se eles tivessem tido um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de cuidado, e se não tivesse tido essa festa, nós estaríamos hoje numa condição muito mais favorável do que a gente está hoje. Por quê? Por isso que é importante a gente pensar que o controle da pandemia, ele não acontece, não é só a partir da prefeitura. Não adianta nada o último de Almeida falando aqui, Léo trabalhando, eu trabalhando, se a gente não fizer um trabalho conjunto. É a força de último, mais Léo, mais Ademir, mais fulano, ciclano, beltrano, é que nós vamos fazer um grande portal de resistência para a gente poder vencer essa pandemia que a gente tanto necessita de vencê-la. Com certeza. Aqui eu vou dizer, a Priscila está aqui, o último bom dia. Nós da rua Walter Pereira queremos agradecer o grande e abençoado prefeito pelo avanço aí na nossa rua. Parece que vai asfaltar. É um sonho nosso ser realizado. É aquela baixada, último. Na verdade é o seguinte, a gente tem, último, nós precisamos conciliar. Eu não posso enlutar a cidade, nem posso fazer um enlutamento da prefeitura de forma que a gente pare de trabalhar. Não, a gente precisa conciliar as coisas. A gente continua correndo atrás de recursos, como você viu aí, pagou 450 mil para comprar uma escavadeira. A gente pagou essa semana um outro recurso para a gente poder calçar aquele fundo da Universidade Faculdade Alfa, que é o Trasíbulo Jason, grande parte daquela rua Trasíbulo Jason. A gente está em obras ali na Baixada, estamos terminando a JN, já terminamos de fazer a parte 1 da Rivadavia, atravessa a Rivadavia, vamos começar a fazer a parte 1 da Eli Canguçu. Estamos agora, acabei de receber as fotos, estamos lá em cima, na rua, numa Vila Serrana, que eu esqueci o nome da rua agora, não vou falar para mim não incorrer no risco. Eu não tenho certeza se é Rua Salvador, mas é uma rua que já está prontinha lá para pavimentar. Estamos ali na Baixada fazendo Adão Silva, vamos fazer o final da Henrique Reitman, vamos fazer a pavimentação daquele fundo todo que é a Djalma Fazendeiro, que é a outra parte da Eli Canguçu, que é a outra parte da Rivadavia, que é a Walter Pereira, antiga Rua 42. Então, assim, é uma série de ruas que nós estamos aguardando a Adelita Torres, o tão sonhada obra, está dependendo da Caixa Federal. Eu tenho pedido paciência ao pessoal. Nós estamos lá no Panorâmico, fazendo a
Rua Valdomira Martins, Fazenda J. Bittencourt, aguardando a liberação para fazer a Manso Ferreira Lopes, que é o nosso grande sonho. É aquela rua ali de Marconi, o motorista da prefeitura, né? Então, assim, a rua de Alex. Então, assim, estamos aguardando, tem diversas, estamos aguardando a liberação da Herotilde Costa, da Carmozino, daquela avenida do bairro Cidade Nova, né, que eu esqueci o nome agora, aquela avenida principal lá do bairro Cidade Nova, a avenida da escola, que chega na subestação, né? JK, Avenida JK, estamos aguardando, estamos pavimentando rua lá no bairro Cidade Nova, estamos fazendo a Natanael, que era o sonho do pessoal fazer, acabamos várias ruas. Então, assim, hoje estamos concluindo, né, uma reforma enorme lá em Pedra Grande. Estamos levando hoje mais caçamba de bloquete para continuar a pavimentação em Pedra Grande. Então, assim, a gente tem hoje, estamos finalizando o campo do Sacode, a iluminação do campo Sacode. Estamos na fase final do Lisboão, estamos instalando agora o alambrado. Acabamos aquela parte da frente de vestiários, de banheiros. Então, assim, é muita coisa, estamos com a reforma do mercado bastante avançada. Então, assim, e a gente está combatendo a pandemia. Nós precisamos entender, nós vamos trabalhar em 2 vértices: preservar a vida. Preservar a vida é sobretudo para nós. Entre qualquer outra coisa e a vida, nós já fizemos a nossa escolha. Preservar a vida. E segundo, cuidar de Almenara. Então, junto com isso aí, nós estamos cuidando da limpeza, nós estamos tirando terra da rua, nós estamos fazendo a capina, nós estamos limpando, né? Nós estamos inaugurando, mesmo virtualmente, nós fizemos algumas inaugurações, inauguramos farmácias, inauguramos o serviço de convivência do Monte das Oliveiras, estamos fazendo a cobertura da quadra lá do bairro São Francisco, que é da Escola Antônio Gil, que é o sonho, estamos na fase já de cobrir, já montamos toda a estrutura. Fizemos a reforma agora da quadra lá do Davi Cordeiro, pelo menos da parte de alambrado, estamos aguardando para fazer a parte de alvenaria. Ou seja, a vida pulsa e nós temos que acompanhar esse ritmo. Eu não vou ficar sentado chorando as agrulhas, eu vou lutar e pedir o povo ajuda para a gente vencer a pandemia, e junto com o vencimento da pandemia, nós vamos continuar transformando essa cidade. É o sonho que a gente tem, transformar a Almenara, mudar a Almenara. Eu quero escrever uma página diferente nessa cidade, juntamente com a população de Almenara. Sozinho eu não consigo fazer nada, né? Eu já deixei claro isso. Aqueles derrotados insistem em falar que eu não dialogo. Quem me conhece sabe que eu dialogo com o comércio, eu dialogo com a associação de catadores, com a associação de artesãos, eu dialogo com servidores, eu dialogo com todo mundo. E a gente vai construir juntos uma história diferente para a nossa cidade. Isso aí a gente vai fazer. Ademir, na última vez que você esteve aqui, nós percebemos a preocupação sua em termos de pandemia. Você aquele dia já tinha 100 casos, o último hoje à tarde poderemos chegar até 110 casos. Isso é uma preocupação a mais. Ainda existe essa preocupação? Não só existe, O que acontece? Eu trouxe o boletim atualizado aqui. Hoje nós temos 53 casos suspeitos em acompanhamento. O que é isso? É aquele paciente que passou lá no PSF, o PSF já o medicou e falou: você fica em casa, e falou para ele: no prazo tal, você vai na Secretaria de Saúde para poder fazer o teste. Então, são pacientes suspeitos, 53. Suspeitos. Nós temos 147 descartados por critério laboratorial, através de exames. Nós temos 26 casos liberados através clinicamente, o médico acompanhou, falou: você está liberado. Nós temos 79 positivos curados, aqueles que foram contaminados, mas já estão liberados. Positivos curados. E nós temos 76 positivos em acompanhamento. Qual é que é o nosso trabalho? Nosso trabalho, esses aqui estão medicados, estão sendo acompanhados, médico conversa com eles sempre, estão trabalhando para eles também serem curados. Então hoje nós temos 76 sendo trabalhados para ser curados. Último, qual que é a meta nossa hoje? Prefeitura, ontem nós tivemos uma live, foi uma live bastante movimentada, nós tivemos simultaneamente até 4.000 pessoas nos ouvindo. Exatamente. A live já acabou com 10.000 visualizações, a gente tem conclamado as pessoas. Quero falar aquilo que o meu pai, que os meus parentes antigos falavam: a gente não guarda doença, Último, o primeiro sintoma que a pessoa tiver na casa, quem está me escutando aqui,
gripou, dor de cabeça, uma febre, diretamente para o PSF. Qual que é a nossa meta? Trabalhar evitando que o nosso possível paciente positivo não precise chegar ao ponto de ser hospitalizado. Nós precisamos combater a doença na primeira etapa da doença. Logo nos 5 primeiros dias, se nós entrarmos com medicação, nós temos um protocolo. Esse protocolo é um protocolo com base científica, né, baseado desde o protocolo lá da Espanha, baseado em protocolo de Porto Seguro, de diversos lugares, né, Dr. Gustavo, Dr. Stephanie, Léo, eu, discutimos, o Hospital Deraldo Guimarães discutiu muito esse protocolo. Nós temos um protocolo padrão. Todos os pacientes que entrarem com alguns sintomas dos PSFs receberão a mesma dose de medicamento. E que com a nossa intenção? E serão isolados. Ele deve ficar isolado, obedecendo rigorosamente para a gente evitar. Se o paciente se ele não fala nada, se ele esconde a doença com medo, pode ser que quando ele chegar no PSF nós não temos o que fazer que não seja direcionar para o hospital. E ele pode estar numa fase avançada do hospital, que ele precisa imediatamente entrar no oxigênio e quem sabe ser entubado. O que nós temos que evitar? Congestionar o hospital. Para fazer isso, nós temos que ficar em casa, nós temos que ser disciplinados no uso da máscara, nos cuidados higiênicos e nós temos que procurar o PSF. Então, quem está me escutando aqui, que tem qualquer um dos sintomas do corona, desde dor de cabeça, febre, gripe, perda de paladar, né, dor de cabeça, precisa procurar imediatamente. Nosso médico vai atendê-lo, vai prescrevê-lo e nós vamos tentar imediatamente interromper o ciclo da doença para a gente manter e conseguir passar por essa situação sem a gente ter, por causa da nossa situação médico-hospitalar. Nossa situação de hospital é uma situação muito precária, né? Nós não temos muitos leitos. Teoflotão, Valadares está lotado, Ipatinga está lotado e Belo Horizonte está lotado. Os Minas Gerais, 90%. Então a gente precisa justamente fazer esse trabalho. E onde que entra a população? Na consciência, último, de ficar em casa, de não contaminar, de não ser vetor. A juventude, nós temos um gráfico aqui, último. A grande maioria dos contaminados nossos é uma galera jovem. E mais do que isso, nós temos histórico deles sendo vetores de outras contaminações, contaminando pai, contaminando mãe, irmão, tio. Então, assim, é essa ramificação que a gente precisa interromper com o cumprimento do protocolo e com a ajuda da população. O Léo pode falar muito melhor, com mais propriedade sobre o protocolo, porque ele esteve diretamente envolvido na construção desse protocolo. Eu vou dar um bom dia para ele, Ademir, e perguntar. Ontem eu estava vendo a live e a doutora Jéssica estava falando a respeito de um tratamento. Esse tratamento aqui em Almenara é usado também no início do coronavírus, no início dos sintomas. Léo, bom dia para você. Bom dia, Último. Bom dia, ouvintes. Último, nós fizemos um estudo há mais de 2 meses que a gente está estudando todos os tipos, né, de protocolos, os medicamentosos. O que seriam esses protocolos? Os protocolos que são feitos em laboratório primeiro, né, uso em laboratório para testes clínicos posteriormente. Observou-se, né, com esses protocolos, que alguns medicamentos estão reduzindo bastante a proliferação dos vírus. Ou seja, você aplica ele na fase inicial, no início dos sintomas, né? Ele é aplicado na fase inicial, no início dos sintomas, e esses evita-se, assim, que chega a um ponto, né, no segundo estágio já da doença, um estágio mais elevado da doença. Tem algumas que já tem base científica até para uso. Foi esses protocolos que nós começamos a usar. Esse protocolo foi seguido na Itália, na Espanha, mais de 10 estudos científicos aí, que a gente pegou como base. E tem dado certo. E tem dado certo. Tanto que nós estamos com uma taxa aí, se fosse pela média, né, hospitalar e na média de óbitos que teria nacionalmente, nós teríamos já 9 óbitos, né, pelo número de casos que a gente já tem. Então, por enquanto, está dando certo. Eu acredito que nós só vamos saber 100% como são estudos, né, iniciais. A gente só vai saber daqui 3 meses, 4 meses, tudo é muito novo nessa doença, né? Então, mutação de vírus, tem muita coisa acontecendo. Já está aparecendo outro aí no Já está aparecendo. Eu vi, inclusive, uma reportagem ontem falando de um vírus novo na China,
né, da influenza, que é o da gripe, né? Então a gente só vai saber mesmo. Por enquanto tá dando certo, Último. Eu acredito que o que tem base científica nós estamos usando. E a secretaria está funcionando normalmente? Funcionando normalmente. O que tem base científica nós estamos usando. Estudos. O médico nosso não para de estudar, a gente não para de estudar, não para de ler. Então o que tem de melhor que foi feito no mundo, né, e que é indicado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, a gente está aplicando aqui em Almenara. Muito bom. Ô, Último, só falando para você, com respeito à necessidade da gente apoiar o hospital e continuar tendo uma compreensão. O hospital de Almenara ele foi dividido em 2, área Covid e 60 leitos área não Covid. Está lotado. Assim, Último, lotado de esperar dar uma alta para outra entrar. Porque as pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam tendo AVCs, continua tendo crises hepáticas, continua tendo crises renais, continua tendo tudo isso. Então a gente precisa urgentemente, né, ter essa compreensão que muitas vezes o atendimento não vai ser naquela qualidade que a gente esperava, não vai ser na velocidade que a gente gostaria, exatamente porque a demanda continua crescente. Por isso que a prefeitura colocou, hoje nós temos um PSF central funcionando até 22 horas, funciona sábado e domingo até às 19 horas. Então é o seguinte, a gente tentando fazer tudo o que é possível para a gente dar esse aporte. Ainda ontem, né, a gente discutiu, nós tivemos um problema, é importante que a população saiba, os nossos respiradores, nós já falamos sobre ele, infelizmente, por causa da política ruim, da politicagem do mal, houve uma denúncia, né, de que os respiradores estavam escondidos. Essa denúncia foi feita direto no Ministério na ouvidoria do Ministério da Saúde. Está gerando transtorno para o hospital, porque o hospital está tendo que responder, né, uma ouvidoria no momento de pandemia dessa, que a gente deveria juntar todo mundo para trabalhar, para ajudar. A gente está tendo gente jogando o time contrário, ao invés de estar correndo atrás de deputado, ao invés de estar correndo atrás de gente para apoiar o hospital. Então isso, né, é importante dizer que qualquer levante que tem contra os respiradores, corre-se o risco de nós perdermos os nossos respiradores e daí a pouco o nosso povo morrer por causa de política do mal. A população de Almenara tem que saber, né, que tem gente jogando contra a população numa situação muito triste. Essa semana a gente precisou de um equipamento no hospital, que é um equipamento que chama hemogazômetro. É um equipamento extremamente importante nessa questão da oxigenação, do uso do oxigênio. Equipamento custa R$40 mil, a prefeitura doou o equipamento. Nós não estamos com muito dinheiro não, nós estamos vivendo muita dificuldade, mas a gente não pode deixar de assistir. Lembrando que tudo que nós já fizemos pelo hospital e temos feito, desde doação de carne, doação de verdura, doação de recursos, de equipamentos, e não atende só Almenara, atende Almenara e mais toda a região do Baixo Jequitinhonha, mas nós vamos continuar defendendo o Hospital Deraldo Guimarães, porque se é rico, se é pobre, se é branco, se é azul, se é amarelo, passou mal, a porta de entrada do atendimento é o Deraldo Guimarães. Então é o momento da gente unir forças, da gente defender os interesses do hospital e não da gente tentar prejudicar fazendo denúncias infundadas. Às vezes eu pergunto aqui o que já foi falado ontem na live, porque tem muita gente que não tem o celular, não tem internet para escutar o que vocês falaram na live ontem. Perguntaram a respeito de uma morte que teve aí, se é Covid, se foi Covid. Último, o que acontece? O paciente, ele não deu entrada na prefeitura. Foi um paciente que não foi atendido por nós, não foi atendido pelo nosso serviço do Covid. Foi um paciente que deu entrada no hospital e foi a óbito. Nós estamos aguardando a manifestação oficial do hospital, que deve acontecer hoje, porque tem um processo investigativo, tem tudo direitinho. E ao hospital manifestar, a prefeitura vai fazer a publicidade, se é positivo ou se é negativo. A gente não vai esconder nem o hospital. Nem pode, né? O corpo clínico do hospital é muito sério, Último, é muito sério. Lá a gente tem médicos assim muito comprometidos, que estão dando o seu melhor.
A equipe de saúde, último 20 a 30% da equipe costuma ser contaminada, então eles estão colocando, né, a vida deles em risco para salvar pessoas. Então, assim, o que nós temos que fazer é agradecer não só o corpo médico, mas o corpo de enfermagem, né, todos os que estão envolvidos, desde o motorista, até o recepcionista do hospital, até o recepcionista lá da saúde. Todo mundo que está envolvido na saúde merece o nosso respeito e merece o nosso apreço e a nossa consideração. Ô Ademir, o comércio vai continuar aberto, vai ter a feira essa semana. Último, o que acontece? Hoje a gente está terminando. É inevitável que numa crescente, numa linha ascendente, igual nós temos tido de casos, nós não podemos tratar as coisas como se tudo estivesse normal, bacaninha, como se nós estivéssemos no mundo encantado de Bob. Não tem ninguém no País das Maravilhas aqui. Nós estamos no meio de uma pandemia e que a gente está conciliando as coisas. Nós vamos ter períodos em que nós vamos trabalhar normal, período que nós vamos trabalhar meio expediente e períodos que nós vamos estar fechado. Isso aí é inevitável, né? Quando eu recebi várias comissões do comércio lá no meu gabinete, eu deixei claro para eles que nós iríamos fechar muitas outras vezes. Se você vê Calil em Belo Horizonte, retrocedeu tudo. Se você vê Betim, retrocedeu tudo. Contagem, retrocedeu tudo. Né? Assim, Minas Gerais, no geral, um monte de cidades com lockdown. A gente entende que algumas coisas a gente vê pela experiência que nós temos tido que não surte tanto efeito, mas a gente precisa comungar a ideia de diminuir o fluxo das pessoas da rua, diminuir o fluxo das pessoas na rua, mas a gente conseguir manter um mínimo de funcionamento também, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam pagar conta. Então a gente está equilibrando, estamos fazendo um calendário e é provável que a gente apresente esse calendário hoje, no mais tardar amanhã, de como nós funcionaremos aí nos próximos dias, com a contribuição, sobretudo, da parte comercial, que entenda que a gente precisa conciliar, sobretudo, a vida. Sou um defensor inconteste da vida e vou, até o último dia, defender que primeiro para nós é saúde. Com certeza. Último, só completando essa questão do comércio, deixar bem claro que a gente não tira isso, né? O prefeito não quer tirar, não tira isso da cabeça, né? A gente não fala assim, não, vamos fechar o comércio do nada, né? Então são números, são estudos que a gente quer feito. Tem um estudo. A gente estuda isso, não é mais semanalmente, é 3, 4 vezes no dia, o comportamento, principalmente do número de contaminados, da ocupação hospitalar. Então tudo isso é feito por trás, né? A gente não tira isso do nada, não. Uma coisa muito importante, último, que é bom a gente deixar aí registrado, nós estamos com a falta de insumos hospitalares, né, nacionalmente, a gente não consegue adquirir, né? O hospital ainda tem uma certa quantidade, mas a continuar com esse movimento, vai começar a faltar, principalmente o anestésico, né, para intubação, relaxante muscular, que precisa para intubar paciente e tudo. Então, essa questão principalmente das capitais, né, eles avaliaram isso, que o Estado, com o poder de compra que tem, com o poder de logística que tem, não está conseguindo adquirir. Então imagina nós, né, num local pequeno, não tem uma logística tão eficiente igual a Secretaria de Estado. Então o Estado inteiro está preocupado com isso, né, e a doença chegou, e se nós não tomarmos cuidado, a gente vai perder muitas vidas por questão de inúmeras questões, principalmente a questão dos insumos que não vai ter, principalmente a questão de vaga de UTI, que não vai ter. Então, deixar bem claro isso. Então, ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa. Aí, vale ressaltar a questão do isolamento, para não chegar à superlotação. Ontem, o Hospital Geraldo Guimarães estava lotado, a parte que não é Covid, né, a parte da geral, da clínica geral. Tinha 60 pacientes ontem, tinha paciente em maca aguardando para internar. Então está chegando a um ponto que as outras doenças que continuam acontecendo, deixar bem claro, o cara continua morrendo por outros motivos que a gente tem cuidado, também paralelamente ao Covid, então continua acontecendo. Então se a gente não frear um pouco essa contaminação, aí eu falo que a gente não tira do nada essa questão do comercial, da movimentação do vírus na cidade, a gente tira em base de estudos. Se a gente não frear um pouco isso, vai chegar ao ponto de precisar de um leito e não ter. Né? Então deixar bem claro isso, que não é tirado da nossa cabeça, que não é que a gente quer fechar comércio,
que quer asfixiar o comerciante Por dessa enquanto forma. a feirinha vai ter. Pois Último, é essa que nós estamos decidindo. A feira essa semana, se tiver, provavelmente é o único dia. Sim. Né? A gente está programando, né, para a gente ter a feira, né, na sexta-feira. Sexta-feira. Né? Só Na sexta-feira. sexta-feira, apenas sexta-feira. Então a gente já está adiantando aqui para todo o pessoal da zona rural que apenas sexta-feira terá a feira. Provavelmente na outra semana terá também um dia, né? A gente está discutindo como que vai ser, Sim. a gente está definindo as coisas ainda. Então assim que a gente definir, que a gente bater o martelo, a gente pede você aqui na rádio para avisar amanhã Com para a certeza. gente, né? E aí a gente tem um posicionamento melhor. Então, Mas essa semana já está definido. para essa semana a gente terá a feira na sexta-feira. Gente, é sexta-feira. viu? Apenas até meio-dia, como de costume, Isso. né? Assim, reduzindo o máximo, tirando o máximo. Nós estamos aí para esperar o reflexo do São João, as estripulias que foi feito nas roças, nos fundos de quintal, nas aglomerações. São as aglomerações, último, que geram o transtorno Com que a gente certeza. teve. Então são as festas, a galerinha que está gritando lá, ei, corona não me pega, corona não me pega, né? Ele pode ser assintomático, mas pode contaminar a vovozinha dele, contaminar o vozinho dele, contaminar a mãezinha dele. E essas coisas que a gente precisa ter consciência, que não é momento para isso, é momento para uma grande reflexão, para a gente sair juntos, né, livres dessa pandemia. Já mexeram até comigo, mandaram uma foto antiga aí, falaram uns futigueiros aí. Olha, deixa eu me falar aqui. Eu vou sair um pouco disso aqui, porque estão perguntando, Ademir, e eu fico assim, o ouvinte pergunta, para a gente já estar encerrando aqui. Nilda de Dona Ana de São Dedé e Regi Mocó estão aqui perguntando. Bom dia, último, aqui na rua o povo está pegando racha. Se os quer respeitar, não respeitar. Vem pedir ao prefeito para colocar um quebra-mola na rua Antenocino, na esquina com a Supério Pires Rocha, rua Delfino Teixeira Souza, na Cidade Verde. Agradeço também, pergunta a respeito o Regi Mocó, está perguntando a respeito do asfaltamento, o bloquete lá na rua Benjamin. Você já falou até isso aqui? Já falei. Na verdade é o seguinte, o projeto da Adelita Torres é um projeto da Caixa Federal, um recurso de R$1 milhão que o deputado Zé Silva deu. Último, com essa pandemia, todas as prioridades são os projetos de saúde. Então, os projetos que entram na Caixa, tem um projeto da construção do UTI, um projeto da construção do PSF, um projeto de asfaltamento de rua, a prioridade é a saúde. E por isso é que está demorando. Então, assim, é importante que as pessoas entendam. Eu não sou leviana e irresponsável de ir lá no bairro anunciar uma pavimentação se eu não tiver condição de cumprir com ela. Não só tem condição, como eu mostro a cópia do projeto, a Caixa está analisando o projeto, está acompanhando o projeto, mas infelizmente com a pandemia mudou tudo, o Brasil virou de cabeça para baixo. Aqueles projetos que a gente tinha com prioridades, eles tiveram uma demora, mas o certo é que, né, se não sair no segundo semestre, início do ano que vem, mas eu garanto com todas as letras que é um caminho sem volta, o projeto de pavimentação lá da Adelita. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso, que não só da Adelita, nós temos projetos, último, às vezes a gente posta um negócio lá na rua e o pessoal fala, não esqueça, a rua tal tá um absurdo, a rua... Gente, último, tem condição, olha, último, para você ter ideia, a quantidade de ruas que nós já fizemos até agora está dando uma rua a cada 15 dias. Você já viu uma coisa dessa na história de Almenara, último? É como se a cada 15 dias o prefeito tivesse pavimentado uma rua. É uma coisa assim, é uma coisa surreal. Então, tipo assim, é uma coisa maravilhosa que a gente está vivendo. Então a gente precisa, né, ter essa consciência, paciência, né, né? que ter paciência. Então, assim, essa paciência que a gente precisa ter, né, para a gente poder saber, né, que a gente vai vencer tudo isso, mas a gente precisa de que as pessoas nos ajudem. A gente não consegue, em hipótese nenhuma, né, fazer tudo ao mesmo tempo. E se você olhar, último,
que a gente está hoje no bairro Panorâmico, no Cidade Nova, a gente está vamos começar agora uma obra lá no São Francisco, né? Nós vamos começar ali entrar no Parque São João, nós estamos na Baixada, nós estamos lá em cima na Vila Serrana, o último, nós estamos ali no Pedro Gomes, nós estamos simultaneamente com vários locais com canteiro de obras. Então eu peço às pessoas encarecidamente paciência, né? Último, nós estamos falando de pandemia, tem cidade aí que não fez um calçamento de uma rua, que não conseguiu caminhar, então pediu o pessoal paciência da zona rural, nós não temos patrão suficiente, nós tivemos um ano excelente de chuva, tudo que nós fizemos no ano passado, nós perdemos tudo nesse primeiro semestre, que choveu direto, toda semana quase. É bom a chuva para a zona rural, então a gente precisa ter um pouco de paciência. A prefeitura não tem condição de fazer tudo ao mesmo tempo. Infelizmente a gente não tem. Ademir, mais alguma coisa falando aí? Eu quero mandar um alô para Valdemazão lá na CEMIG, ele e Karine tá me ouvindo lá, mandou aqui falando comigo para mandar um alô para Valdemar. Quero mandar um grande abraço para ele, meu amigo do peito, né, assim que tem assim um laço de amizade grande comigo, né? Eu quero agradecer o deputado Neilando Pimenta também, que eu falei da pavimentação do fundo da Faculdade Alfa, né? Foi um recurso que eu consegui com ele, R$200 mil, está na conta. Nós vamos fazer aquela rua, é assim uma redenção para nós. Qual é a rua, final da Trasíbio Jason. Sei. Então, assim, é fundo da Faculdade Alfa. Fizemos uma obra enorme na lateral por recursos próprios. Então, ótimo, assim, né, interligamos já o bairro São Francisco à Avenida. Acabamos de fazer aquele trevo da saída lá para a Jordânia, pavimentando ele todo direitinho. Vamos colocar bancos, mesinhas. Então, assim, aos poucos, nós estamos fazendo a entrada da cidade, lá pelo bairro Cidade Nova. Aos poucos as coisas estão se ajeitando. Não é fácil a gente pegar, último, só crise. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que é preciso ter paciência para a gente poder fazer aquilo que a gente sonha. Nós estamos encerrando aqui, fica paralelo aqui, está perguntando por que o bairro PSF da Cidade Nova só está marcando triagem. Último, eu desconheço essa informação, é o PSF que a gente tem mais médicos trabalhando. Fake news. Eu tenho que saber o que aquela pessoa quis dizer em relação à triagem, porque... Está funcionando normalmente? Eu visito esses PSFs uma vez por semana, todos os PSFs, então não condiz não, a médica mesmo responsável pelo PSF é excelente, está lá todos os dias. Okay. Chega bem cedinho, inclusive, que chega mais cedo da cidade. Está pedindo socorro na Minas Gerais, é o que o prefeito falou, não pode atender todo mundo na mesma hora. A Minas Gerais, último, então, é importante entender, bem rapidamente, só encerrando aqui, a Minas Gerais, hoje o grande problema que o início da Minas Gerais tem, é um fluxo de água que desce ali daquele quebra-mola, ali que vem... Paredão lá na avenida. Isso, que vem daquela rua... Último, eu estou muito cansado, eu acabei esquecendo o nome da rua aqui agora, mas que vem daquela rua onde tem o quebra-mola e ela entra no fundo do aeroporto. Isso. E ela deságua lá no início da Minas Gerais, fazendo o estrago todo. Nós estamos fazendo uma obra gigantesca, que é um canal paralelo ao aeroporto, dentro do espaço do aeroporto. O aeroporto tem um canal, só que esse canal é do meio do aeroporto para frente. Sim. Nós estamos agora interligando o início do aeroporto, de forma que nós aterramos uma lagoa enorme que tinha na cabeceira do aeroporto e fizemos esse canal. E vamos fazer com que toda a água da Silvino Patente, toda aquela água, ao invés dela desaguar na Minas Gerais, nós vamos canalizar ela para jogar ela lá no São Francisco via esse canal. Muito bom. É uma obra que está lá, gigante. Se você for lá, você vai ver uma escavadeira fazendo essa obra lá. E o que acontece? E a gente quer com isso diminuir o fluxo de água na Minas Gerais. O projeto está tramitando, o doutor Jean Freire deu um projeto de 266 mil e um de 300 mil. Dá para a gente fazer grande parte da Minas Gerais. O projeto já veio, já mandamos a parte de engenharia, estamos aguardando a aprovação. E tão logo o projeto seja aprovado, é o nosso grande sonho, dar início na pavimentação da Minas Gerais. Dizer que a gente vai fazer isso tudo da noite para o dia é impossível, é impossível. Mas nós vamos tentar, como a gente mudou a história de diversos bairros, nós desejamos mudar a história da Avenida Minas Gerais. Esse é o compromisso
que eu tenho de contribuir para a gente mudar a história daquele bairro. Ele agradece a Ademir pela rua, vereador Virgílio Mendes. Está aqui, estava aberto o buraco, mais de 8 anos, mandou tapar o buraco. Pode falar em nome dos moradores. Estamos muito felizes. Parabéns. Ademir. Hoje eu quero agradecer você por essa oportunidade, eu quero agradecer cada um dos ouvintes, eu quero pedir encarecidamente, fique em casa, use máscara, nos ajude, evite aglomeração, evite festinhas, evite jogos de futebol, evite qualquer espécie de aglomeração, né, com respeito à inauguração do supermercado. Nós já explicamos tudo, a equipe reuniu conosco, eles vão ter toda a coordenação, desde a vigilância, o controle de filas, o controle de quantidade de gente lá dentro. A gente quer pedir às pessoas para não ir todo mundo no mesmo horário, né, para as pessoas não aglomerarem, nos ajudar, né, mas é inevitável que vai ter uma inauguração. Então, mas o que nós vamos fazer com responsabilidade, é a cobrança que nós fizemos para eles, é a exigência que nós fizemos, é a cobrança de que seja feito com responsabilidade. Tanto que todo lugar que eles fazem é com banda de música, é com festa, não vai ter nada disso aqui em Almenara, né, vai ser apenas a abertura das portas com um controle acirrado de entrada e saída de pessoas, com marcação de filas, com estacionamento, com direitinho para poder evitar isso. Então, assim, é a contribuição que a gente pede às pessoas que dê, fazendo a sua parte e nos ajudando nessa batalha que não é minha, mas a batalha que é nossa. Muito obrigado, último, que Deus nos abençoe. Léo, obrigado também. Nós agradecemos. Bom dia para vocês, amanhã vou estar de volta. Bom dia, Almenara.